Às vezes a gente não pode ser muito gente boa, não. A gente tem que falar o que tem que falar e tem que se colocar numa posição e é aquilo e acabou. Olha só, para ilustrar isso que eu estou te falando, para dar essa dica de hoje, eu vou usar um pedaço de uma entrevista que eu estava vendo hoje, onde os diretores da Anvisa estavam falando a respeito da suspensão dos estudos da Coronavac e tudo mais. Fique bem claro, tá? Se você veio parar nesse vídeo aqui achando que é sobre Coronavac, eu vou usar a entrevista do Coronavac para falar sobre comunicação. Esse é o esse é o forte desse canal aqui, é comunicação, oratória e desenvolvimento pessoal, tá? Então, vou pegar agora essa entrevista aqui, só um pouquinho. Pronto, tá aqui. Essa aqui é uma das diretoras que estava falando a respeito dessa polêmica, né? O que está acontecendo no Brasil a respeito da Anvisa liberar ou não o teste da vacina, aquele negócio todo. Que fique bem claro, o que eu vou falar aqui agora é a respeito de comunicação. Então, se você tem interesse em melhorar sua comunicação, se você tem interesse numa dica poderosíssima que eu vou passar agora para você, fica. Isso aqui não é sobre política, tá? Então, provavelmente a mídia já fez a parte dela. Se você é de esquerda, você já odeia essa mulher, e se você é de direita, você achou lindo o que ela falou. Não interessa, não interessa. O que eu vou falar agora não tem nada a ver com política, tem a ver com comunicação. Vou parar de ficar me repetindo aqui, mas eu vou falar mais um pouquinho. Se você fizer um comentário a respeito de política, meus olhos vão revirar, assim, tá bom? Porque não é o caso aqui. Bom, então como eu estava falando, eu vou colocar aqui ela para falar, para ilustrar, só para contextualizar, se você não assistiu essa entrevista aqui, que teve mais de quase 2 horas de fala, dessa entrevista coletiva que teve aqui, mas essa fala dela aqui vai ter uns 2 minutinhos, vamos assistir tudinho, mas eu vou contextualizar. As pessoas estavam politicizando, sei lá, estavam colocando um viés político na decisão da Anvisa ter suspendido os testes do coronavírus, da Coronavac, que é a vacina para o coronavírus. Porque teve um cara lá, uma pessoa que estava no grupo de fazendo teste, que essa pessoa morreu e tudo mais. Não vou entrar nesse assunto não, só para contextualizar. Aí essa mulher ela foi falar, essa é uma das diretoras, ela foi explicar que a Anvisa é totalmente técnica, não tem nada a ver com política, que o comitê que foi formado para analisar é um comitê formado por servidores de carreira, concursados, alguns trabalham lá há 20 anos, eu não sei o que, ela estava se colocando nessa posição. É disso que eu tô querendo falar para você a respeito de comunicação. Ela estava se colocando numa posição. Lá depois eu vou mostrar para você qual que foi o erro dela, na minha opinião, para você não fazer igual quando você estiver numa posição parecida ou você numa situação onde você precise colocar a sua opinião. Sua opinião não, fatos. Então, presta atenção aqui, vamos ver o que que ela fala e qualquer coisa eu vou pausando aqui e vou comentando com você. E quando a informação ela não é completa, ela não é inteira, quando a informação não nos dá segurança para prosseguir, isso é inclusive previsto em protocolos internacionais, no Documento das Américas. Então não há surpresa. Então ela está explicando. O pessoal está falando assim, tá suspendendo não sei o quê, porque é da vontade, é política, não sei o quê. Não, ela está deixando muito claro. Ó, o negócio é sério, é todo mundo técnico, tem gente concursada e tudo mais. O que que aconteceu? Uma pessoa morreu. Isso é fato. Não estou especulando, a pessoa morreu. A especulação são outras histórias. Mas ela está explicando que nessas condições, ou seja, estão testando uma vacina. Uma pessoa morreu. Eu, Anvisa, não sei. Não sei se foi a vacina, se não foi, se era do grupo de risco, se ela estava tomando placebo, seja lá o que for. Mas o fato é que existem protocolos técnicos, inclusive internacionais, muito bem solidificados, que nessa situação o que se faz é suspender. Não é político isso aqui, presta atenção. Ou seja, ela está deixando muito claro, ela está justificando nossa, não saiu essa palavra tecnicamente a decisão da Anvisa, ela está explicando, beleza?
Continue. Para quem quer que trabalhe neste métier, que quando ocorre um efeito adverso grave não esperado, exista a suspensão. Tá entendendo? Tá tendo teste. Os protocolos dizem isso. Quando acontece alguma coisa e ninguém não sabe direito o que aconteceu, o que tem que se fazer é suspender. E aí, vou dar uma dica em cima da dica de comunicação. É muito importante que quando você esteja fazendo uma apresentação, você coloque alguns critérios técnicos também, para poder embasar a sua fala. Então ela está falando aqui, olha, são critérios internacionais e tudo mais, beleza. Como ela já está numa posição, né, que é a diretora da Anvisa, não é tão necessário. Mas às vezes a gente vai fazer uma apresentação e a gente fala coisas do tipo, né? Ah, porque 80% dos casais, ou sei lá, 70% das empresas fecham antes dos 2 anos de negócio, tal. Eu posso até falar só isso. Mas, de repente, seria legal se eu falasse assim, olha, segundo pesquisa do Sebrae, realizada no ano de 2015, conforme vocês podem ver aqui no gráfico, 80% das empresas fecham depois de 2 anos, antes de 2 anos. Você entendeu? Esse dado eu estou chutando, tá? Mas só para você entender que às vezes a gente tem que apresentar um dado e se a gente mostrar de onde que vem aquele dado é muito legal. Então, o que ela está fazendo? Ela está lá. Ela está colocando de onde que vem e tudo mais. Do estudo clínico. E foi essa a decisão tomada pelo nosso comitê, pelo comitê da GEGEMED que trata o Covid. Como o Dr. Barra falou, não há parceria. Não confundam boa comunicação. Não confundam uma coisa que eu gosto de colocar sempre que é possível, e quem frequenta esta casa sabe. A interlocução, ela é fundamental. E os nossos processos para tratar Covid, eles tiveram fluidez, eles tiveram segurança, eles tiveram eficiência. Por quê? Porque a nossa equipe se dispõe, a equipe técnica das empresas, dos centros de estudos, a discutir cada passo. Nós nunca nos furtamos de receber uma única reunião para esclarecer qualquer ponto que fosse. Uma coisa bastante interessante também é o seguinte, a gente pegar uma fala que está em dúvida e esclarecer. Então, nesse caso aqui, provavelmente... Nossa, deixa eu andar um pouquinho aqui, porque ela ficou muito... Aí. Ela ficou... tem gente falando de certo assim, né? Nossa, a Anvisa fica conversando com a empresa, amiguinho, não sei o quê, tem interesses. Aí, o que ela falou? Não confundam boa comunicação com outras coisas. Então, quando você está argumentando alguma coisa, é bom você já pegar aquela objeção das pessoas, trazer para o seu discurso e já rebater a objeção. Foi o que ela fez também. Quer dizer, ela está fazendo um monte de coisa certa. Ela está justificando de onde que vem. Olha, a gente suspendeu porque o negócio é assim que tem que ser. Protocolos internacionais já dizem isso. Não confundam a nossa boa comunicação com as empresas com outra coisa, com interesse, com seja lá o que for. E ela vai fazer outro negócio muito mais legal também. Isso nos dá segurança. E isso, óbvio, e é o que nós desejamos, auxilia no desenvolvimento do trabalho. Agora, isso não nos torna parceiros de quem está desenvolvendo qualquer produto que seja para o enfrentamento da Covid-19. Isso aqui não está virando bagunça, não. E agora ela vai se colocar. Ela falou assim, ó, não confundam isso, a gente não está fazendo isso, e agora ela vai mostrar em que patamar que eles estão. Quer ver? Nós somos decisores, nós somos árbitros de um processo muito delicado, muito sensível. E me parece muito... Agora que é o erro que eu vou pegar como exemplo para ensinar você a não fazer isso. Mas o que ela fez até agora? Ela falou, agora que ela estava falando, ela falou assim, olha, nós somos os decisores, a gente que decide, a gente que analisa, vê e dá a palavra final. Ou seja, ela está se colocando num patamar lá em cima. Cara, isso aqui não é bagunça, a gente não tem que ficar ouvindo. É igual os caras daquele tribunal lá, né, que fala assim, nós não temos que ouvir ninguém, a gente tem que decidir. É mais ou menos isso. É o que ela está falando e está certo. Olha, nós somos a Anvisa. O nosso papel não é ficar conversando, interesses, isso, aquilo.
A gente pega uma situação e decide. Nós somos os juízes. Ou seja, ela embasou muito bem. E teve muito mais antes desse trechinho aqui, teve mais entrevista e tudo mais. Se você tiver interesse, você pode analisar. Se quiser analisar a oratória, a comunicação, tá bom? A parte política eu não quero nem saber. Porque se você já é de esquerda, você já deve estar me odiando também, porque eu tô falando que ela fez bem. Se você é de direita, você deve estar me amando, porque eu tô falando que ela tá fazendo bem. Mas agora é que vem o erro. Vou voltar só um pouquinho aqui. Olha o que ela não poderia ter falado. Lógico que não atrapalhou a entrevista nem nada, mas como a minha função é comunicação, não tem jeito, né? Alguém fala bom dia, eu já estou prestando atenção. O que a pessoa está fazendo para ver se está fazendo certo ou errado. Então isso aqui é para ensinar você, para que você não faça. Muito sensível. E me parece muito sensato e perguntaria até os que estão em casa, na dúvida, o que fariam? Porque não houve nenhum relatório detalhado sobre o efeito adverso grave ocorrido com a vacina Sinovac. Vamos pegar essa fala. Essa fala que você não pode fazer nas suas apresentações. Se for o caso de você precisar impor a sua opinião incontestável. Porque ela está explicando por que ela tomou aquela decisão. Olha, a gente fez isso porque é assim que o protocolo faz, assim que é não sei o que, é internacional. A gente não é conivente, não confunda a nossa boa comunicação com tal. Nós somos juízes, somos decisores, nós fizemos porque tinha que fazer, tal, beleza, e pronto. Já estava bom assim, já estava bem explicado, ela já teria se colocado num patamar que não deixaria dúvidas e tudo mais, mas aí o que ela faz? Ela abre para a opinião quando ela fala assim, inclusive eu gostaria de perguntar, e se fosse você aí em casa? Cara, eu aqui em casa eu não sou da Anvisa, eu não sou estudado, eu não passei no concurso, eu não tenho que, a minha opinião não pode interessar nessa história, porque daí você abre um leque, entendeu? Imagina se eu sou um professor de matemática e estou falando assim, olha, por que essa equação aqui, assim assado, e 2 mais 2 é igual a 4. Acabou, velho. Essa é a função do professor. Fala, 2 mais 2 é igual a 4. Imagina se o professor, cada vez que ele for explicar, fala assim, porque 2 e 2, 2 mais 2 são 4. Mas pode ser assim, você, por exemplo, quanto que você acha que é? Joãozinho, você acha que dá quanto? Não, cara, não tem, porque senão cria uma discussão que é totalmente, não cabe naquela discussão. Então, beleza. Como a gente não tá falando, deixa eu fechar aqui. Que fique claro, tá? Mais uma vez, repetindo, para os loucos que querem comentar política aqui, não é esse o assunto. Estamos falando de comunicação. Às vezes você precisa disso. Às vezes a gente tem que falar o que tem que falar e não tem que dar margem. Porque quando a gente dá margem, a gente abre para discussão que não vem ao caso. Então muitas vezes você está fazendo uma apresentação, está fazendo uma palestra. Lógico que tudo depende, né? Se é uma palestra motivacional é uma coisa, se é uma palestra técnica é outra. Então saiba disso, tá bom? Essa foi a dica de hoje, que eu peguei dessa fala aqui. Se você quiser saber mais dicas e quiser me mandar ideias, Nicandro, eu estava assistindo um filme e tal, o que você acha dessa situação, dessa cena? Manda para mim que a gente analisa também, tá bom? Eu estou gostando de fazer esse negócio de análise das situações aqui, porque eu faço isso nos meus cursos, né? Os meus cursos presenciais e o de oratória online também, que eu vou colocar na descrição aqui de baixo o link, se você tiver interesse. Eu faço muito isso, eu tenho bastante palestras que eu pego nos TEDs da vida, da internet, e tenho pedaços de filmes também, que eu pego esses pedaços de filmes, trago para o meu público, para minha tela, e faço análise e mostro como é que a gente usa isso na comunicação, na oratória, nas apresentações e tudo mais. Beleza? Espero que você tenha gostado, valeu! Já sabe, né? Já deu like aqui, já se inscreveu, já compartilhou. É muita coisa, né? Então faz o seguinte, só deixa o like aqui, porque se você chegou até aqui, é porque você gostou. Tá bom? E se você não está inscrito ainda, se inscreve, me ajuda a crescer esse negócio aqui. Quanto mais gente ver, mais o YouTube vai achar assim, ó, o negócio tá ficando legal. Beleza? Até mais então, valeu!